Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nono episódio do Lidere na Medida. O quanto é importante liderar e o quanto faz diferença quando você o faz na medida certa, na medida exata do seu liderado. Nos episódios anteriores, nós abordamos vários temas que são caros, são importantes para o empreendedor que é líder e para o líder que é empreendedor. Como ele age com seus liderados, com seus colaboradores. E hoje nós temos um tema muito importante, que é o líder e a sua independência e autoconfiança. E nós trouxemos aqui uma especialista para falar sobre o assunto, para discutir conosco aqui, para trazer a sua mensagem, para falar do seu ponto de vista, o que é liderar, levando em conta a independência e autoconfiança do líder. Então é um prazer que nós retomamos esse nosso programa. Então eu sou Paulo Lisboa, você já sabe, e eu quero apresentar aqui, aliás, ela vai se apresentar, a Gisela Brumana. Gisela, é um prazer receber você aqui, muito obrigado pela aceitação do nosso convite, e é muito bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Paulo, o convite, né? Muito bom estar aqui com você mais uma vez para a gente conversar um pouco mais. Bom, eu sou Gisela Brumana, eu sou economista, especialista em comportamento, né? Ao longo da minha trajetória, eu vim identificando a necessidade de estudar um pouco mais o comportamento humano para que assim eu pudesse ajudar ainda mais aos meus clientes, né? E hoje eu trabalho muito nessa área, né? Tanto do comportamento empreendedor, quanto do comportamento de liderança, enfim, do comportamento humano também. A Gisela não falou, mas eu quero dizer para você. A Gisela, além de economista, de fazer o que ela já falou que faz, ela é facilitadora do Empretec, que é um Sim. seminário da ONU, né, aqui no Brasil, coordenado pelo SEBRAE, e ela também é instrutora do Líder Coach. Então, ela tem uma larga experiência em lidar com líderes. Então, ela realmente vai trazer aqui para a gente informações e conhecimentos Sim. importantes, compartilhar conosco aqui. E eu quero começar nessa nossa conversa perguntando a você o seguinte: o tema da nossa conversa de hoje é o líder e sua independência e autoconfiança. Porque a independência e a autoconfiança, ela salta aos olhos quando alguém fala alguma coisa, quando alguém se apresenta, né? O tempo todo nós precisamos lidar com isso. E aí eu Sim. quero te perguntar o seguinte: o quanto a independência e a autoconfiança do líder pode impactar nos resultados em relação à sua equipe? Ok. Então, eu acho que, para começar, vamos entender o que é autoconfiança. Autoconfiança é a, a crença de que eu sou capaz de realizar algo, né? Muito bem. Uma pessoa que acredita que é capaz de realizar algo, ela faz movimentos para a realização daquilo. Se eu estou numa equipe, faço parte de uma equipe e vejo que o meu líder ele acredita naquilo que ele está fazendo, ele acredita naquilo que ele está me pedindo para fazer, eu também acredito. Um líder que tem autoconfiança, ele arrisca mais, né? Ele vai estabelecendo metas mais ousadas, ele vai conseguindo com a equipe uma comunhão no sentido de acreditar mesmo. E se eu acredito na outra pessoa, eu tenho a segurança de realizar algo. Então, é uma equipe que tem mais segurança, uma equipe que vai passar a arriscar mais, né, em função da meta estabelecida. Eu acabo, enquanto equipe, vamos, né, participante dessa equipe, me comprometendo mais com esse líder. Entendeu? Interessante, né? Porque se você já falamos aqui várias vezes, né? Que nós lideramos pelo exemplo. Sim, Então, o líder, se ele não demonstra autoconfiança, se ele não confia naquilo que ele está propondo, naquilo que ele está fazendo, automaticamente ele vai passar para os outros a insegurança que ele tem. perfeito. É por aí. Sim, Então, ele né? vai passar insegurança. Aí o que acontece? Como é que você vai seguir alguém que não Que, está seguro,
que nem ele acredita nele ou acredita naquilo que ele está fazendo, o outro também não vai segui-lo. Uma outra característica, o líder, quando ele tem autoconfiança, ele não foge dos questionamentos, ele não foge dos embates, ele não foge dos conflitos. Entendeu? Ele vai em busca de solução. O foco dele é na O solução. foco dele é na solução. Porque ele não tem medo. Ele não tem medo do que vem. Não porque ele é infalível, não. Porque a autoconfiança, ela perpassa de uma aceitação da sua fragilidade. Então, se ele errar, está tudo bem. Se ele tomar uma decisão errada, está tudo bem, porque ele tem a flexibilidade da mudança. Então, errar para ele faz parte do processo. E não é isso que vai defini-lo como líder, e não vai ser isso que vai abalar a confiança nele, né? Claro, lembrando que autoconfiança é algo que o líder ele vem adquirindo ao longo de um tempo e com base em experiências, com base em autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é fundamental para se ter autoconfiança. Como é que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? E muitos de nós não nos conhecemos. Temos muitas vezes a percepção de uma condução diária, mas quando eu mergulho em mim, eu passo a ter uma dimensão muito maior de quem eu sou. Entender meus limites, entender até onde eu vou, entender meus valores, né? Minhas crenças, uma aceitação daquilo que pode ser feito. Bom, me conheço, ok? Uma outra vertente para eu poder trabalhar essa autoconfiança é o conhecimento. São minhas experiências, minha qualificação, minha busca de informações, que é uma característica empreendedora. É o autodesenvolvimento, né? Um autodesenvolvimento, né? Por quê? Porque eu preciso, né, como alguns falam, ter café no bule. Né? A autoconfiança não é aquela autoconfiança motivacional, que eu vou para frente do espelho e hoje eu posso, eu quero, eu consigo. Ah. Ok, ele quer, ele pode, ele consegue, baseado em experiências passadas, que faz com que ele acredite e dê a ele um parâmetro para que ele siga em frente, que ele ouse mais. Então, a autoconfiança, ela é baseada, ele consegue desenvolver, à medida que ele se desenvolve, se prepara para isso. Sim. Então, a autoconfiança não é só, né, eu confio em mim, é se preparar para isso. Me preparar, né? E aí isso torna ele mais independente também, quer dizer, o título, né? Ele vai se tornando mais independente em fazer aquilo que ele se propõe fazer, em conseguir aquilo que ele quer conseguir. Claro, porque aí ele tem um referencial, uma experiência de referência, ele tem um estudo que ele fez, para mesmo que o outro fale, não, você não vai, você não pode. Não, eu posso sim. Não é porque nunca fizeram que a gente não vai fazer. E ele consegue, então, romper dentro do mercado várias crenças limitantes, várias barreiras, em função da autoconfiança e da independência que ele adquire, né, por ter um direcionamento, ter metas ousadas, saber do propósito dele. E interessante, você está falando que estou pensando aqui de um líder que eu tive, que a independência e a autoconfiança dele estava muito ligada ao cargo que ele tinha. Tanto que ele tinha necessidade de dizer, eu sou o diretor. Foi diretor de um colégio que eu trabalhei muitos anos, em Petrópolis. Ele já é falecido até, não estou aqui falando mal dele, né? Mas, que, aliás, era uma pessoa que conhecia muito, aprendi até muito português com ele, embora ele fosse estrangeiro. Mas ele tinha necessidade de se escudar no cargo.
Não é o caso do líder independente de autoconfiança. Não, Ele não precisa de cargo para se escudar, não, para se proteger. não precisa. O cargo, ele é inerente à sua função. Mas o líder que é autoconfiante, tem independência, não importa onde ele esteja. Né? Não é o cargo que vai dar a ele a confiança e a independência das suas ações, das suas escolhas. É toda a trajetória dele que dá a ele. É um poder pessoal, não é um poder externo. Entendi. Entendeu? É algo que eu desenvolvo enquanto líder. Então, fala assim, tá, Gisela, mas como é que eu vou desenvolver isso? Né? Eu tenho, sim, o cargo me dá um poder legítimo, mas o cargo em si não é suficiente para que eu mobilize minha equipe, para que eu faça com que minha equipe me siga. Né? Para que a gente tenha objetivos comuns. Não é sobre isso. Ele me ajuda, mas ele não é determinante. Eu estava lembrando, você falou isso, eu trabalhei com ação civil durante 15 anos na minha vida. E trabalhei em obra, que eu fiz escola técnica, né? E trabalhei muito na parte de financeira, enfim. E quando eu trabalhei numa obra aqui em Vitória, aqui na Enseada do Soar, eu tinha um carpinteiro, um senhor, e ele era um líder. Ele ficava, por ele ter mais idade, ele ficava na bancada, cortando as coisas, remendando e tal, da serra. E todas as vezes, só que ele liderava a equipe muito mais do que o mestre de obras. Ele tinha o respeito de todo mundo. Então, todas as vezes que eu precisava de uma ação mais efetiva dentro lá da obra, com a equipe toda, eu recorria a seu Eduardo. Olha Entendeu? só. Ele era um carpinteiro, como qualquer outro. Né? Ele não tinha um cargo de chefia, mas ele tinha uma liderança. Entendeu? Então, assim, é sobre isso. Claro, com o cargo, isso me ajuda muito mais, né? Me dá muito mais ferramentas, condições e poder de ação de uma série de coisas. Mas tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com o meu comportamento, Postura, né? com a minha postura, com os meus valores, tem a ver com a minha coerência, a minha congruência. Aquilo que eu falo está de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu faço. E é o que eu faço que gera resultados, né? Sim, claro. Nós já falamos aqui algumas vezes, você lembra disso, né? Da importância da postura do líder, né? A postura do líder faz toda a diferença. Mas, Gisela, existe uma linha tênue que separa a independência e a autoconfiança da arrogância, da prepotência. Eu gostaria que você falasse, que nós chamamos até de lado obscuro, né? Gostaria que você falasse um pouco disso. Tá. Qual é o risco disso? O que o líder precisa fazer para que não caia na arrogância, na prepotência? Realmente, quando muitas vezes a autoconfiança ela é alta, vamos dizer assim, né? E essa linha é tênue, é, acaba que gera uma certa autossuficiência. Olha, eu, enquanto líder, sendo autossuficiente, o que, que acontece? Eu não preciso dos outros. Então, eu passo a me isolar e eu passo a repelir as pessoas, mesmo que inconscientemente. Isso gera na equipe uma sensação de incompetência. E aí, a própria equipe ela começa a recuar e deixar o líder isolado. Então, é algo muito subliminar e velado, que muitas vezes ela não é colocada na mesa. Tá? E passa, então, quando passa para esse lado da autossuficiência, da arrogância, ele passa, então, a muito mais tá na dependência do poder do cargo e da função. Ele perde justamente aquilo que fazia com que ele se destacasse. Né? Se, por um lado, a autoconfiança vai gerar na equipe uma condição de ir junto,
né? Quando ele passa essa linha, ele então gera na equipe um distanciamento, tá? Uma retração. E os resultados passam a ser aquém daquilo que a equipe tem condições ou que a equipe gerava de resultados anteriormente. Isso vai impactar totalmente nos resultados. Totalmente, Vai diretamente nos diretamente nos resultados. resultados, Vai impactar. diretamente. É porque aí o colaborador, o liderado, ele não vai utilizar todo o seu potencial. Não vai, porque ele se sente como? Só eu sei. Nunca está suficiente, nunca a capacidade tá de acordo com aquilo que ele quer. Só ele sabe. Então, o líder, quando começa nessa arrogância, ele vai gerando sentimentos negativos na equipe, muitas vezes do membro querer se desconectar com aquilo, né? Ele começa a gerar no outro, a falar de maneira indireta, né? Porque aí começa, então, dentro da equipe, aquele espaço onde as pessoas, de uma maneira subliminar, eu pensei, eu senti, nada se fala, né? Começa a crescer, então, uma percepção, uma ilusão de uma série de coisas, porque as coisas não são ditas, não há espaço para conversa, só há espaço para imposição. Tá? Mesmo que o líder, quando ele é arrogante e ele atravessa essa linha, ele seja muito educado. Aliás, ele muitas vezes disfarça a arrogância dele pela Sim, educação, utilizando a educação, uma fala sim, mais mansa e tal. Porque sim. quando se pensa em arrogância, muita gente acredita que é aquela pessoa que fala forte, fala Não, grosso. Não, ela é disfarçada. É exatamente. interessante, quando eu dei resgatando aquele exemplo que eu dei do diretor, ele era muito educado, tremendamente educado. Só que era de um autoritarismo muito forte. Sim. Mas ele tinha uma grande vantagem. Aham. Aliás, o professor Felipe e eu éramos dois coordenadores, o professor Felipe do ensino médio, antigo segundo grau, e eu do fundamental, o atual fundamental de quinta ao nono ano, né? E antigo ginásio. E eu estou falando da década de 90, né? De 90 não, desculpe, de 70, década de Aham. 70, já tem bastante tempo. Eu era jovem, 23 anos. Então, nós conseguimos que ele desse autonomia para a gente fazer as coisas. Aham. Porque ele tinha uma máxima que era o seguinte: isso já foi feito aqui há 30 anos e não deu certo. Bom, há 30 anos não deu certo, vamos fazer agora de novo. Então a gente conseguiu que ele nos permitisse, ele confiava na gente nesse sentido, né? De a gente tocar algumas coisas. E ele tinha a mania até de dizer: não vai dar certo, não vai dar certo. E era um desafio para a gente, porque aí o Felipe e eu nós sentávamos, reuníamos os professores e planejávamos para dar certo. Uhum. Na verdade, a gente tomava aquilo como desafio. Sim. E quando dava certo, ele não fazia comentário. Ele ficava procurando pelo em ovo para, né? Mas não impedia da gente fazer. Então era uma vantagem, né? Mas voltando à questão da Ah, arrogância e utilizar a educação para. isso. O que mostra aí, Paulo, quando você fala sobre isso? É a insegurança dele. Então, a arrogância, quando ele passa do limite, o que está ali por baixo? É a insegurança. Né? Eu fiz agora um treinamento com o Steve Gilligan, que é um dos grandes nomes da PNL. Eu sou trainer em PNL, não tinha falado antes, né? É, e a gente estava estudando sobre isso, sobre essa flexibilidade hoje, onde, num pensamento muito cartesiano, eu tenho uma solução para um problema que aparece para mim. Se eu continuo nesse pensamento cartesiano, eu só vou encontrar uma saída. Se eu me permito, né, abrir um pouco mais e observar e pensar
e permitir que eu busque outras possibilidades, eu vou entender que eu tenho muitas possibilidades de resposta para o mesmo problema. Só que, para que eu saia desse pensamento cartesiano e me permita ter respostas diferentes daquelas que eu costumo lidar, requer de mim autoconfiança. Requer de mim uma segurança para lidar com coisas que eu não sei o que pode vir. Entendeu? E onde estão as grandes sacadas, as grandes decisões, as grandes respostas? Não está no pensamento cartesiano. Está justamente nesse. É como se eu falasse de uma mentalidade consciente, onde eu fico só na consciência, e a consciência é cartesiana, e eu passo, então, a me permitir a ir para o meu inconsciente, vamos dizer assim, né? A ter outras possibilidades, a ter uma criatividade na busca por soluções. E são soluções, isso que eu falo é para qualquer situação, né? Qualquer situação que venha do outro. É permitir que o outro seja ele. Eu não sei. Se a gente colocar uma questão aqui agora, e eu, enquanto líder, tá? Eu não sei o que pode vir de você. Mas, se eu tenho autoconfiança suficiente. Se permite fazer isso. Para me permitir. Exatamente. E aí eu permito te escutar. Te escutar no sentido de te ouvir. E eu permito que você seja você, dentro da sua potencialidade. Isso faz com que a nossa relação ela seja uma relação de confiança, que a nossa relação cresça e que eu cresça com você, apesar de ser seu líder. Porque é uma troca. É uma troca. Então, eu, enquanto líder, que queira, né? Um líder com independência e autoconfiança, um líder gerador de resultados, né? Preciso dar esse espaço de existência dentro da minha equipe. Para isso, preciso ter confiança. E eu tenho confiança quando eu me conheço. E o líder, nós já falamos aqui algumas vezes, é aquele que se dispõe a estar no processo contínuo de aprender. Sim. Né? E você aprende até com aquela pessoa que você não esperava que aprenderia. Sim, né? principalmente. E o líder, principalmente. Então, o líder tem que ter essa predisposição, né, de aprender com todos que estão à volta dele. Né? O líder ele não é só aquele que ensina. Aliás, todo aquele que ensina, ele tem que saber que ele é uma pessoa também que está aprendendo. Sim. Aliás, sempre que ensinamos alguma coisa a alguém, estamos aprendendo de novo, ou reforçando o nosso aprendizado. E muitas vezes, né, Gisela, nos surpreendemos com o que vem da parte do outro, né? Do outro que eu estou chamando de liderado, colaborador. Né? E para isso eu tenho que ter muito a escuta atenta. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre escuta atenta, né? O quanto é fundamental o líder ter essa escuta atenta. E levar em conta que o outro não é um pote vazio, o outro não é um papel vazio. Sim. Né? Isso tem muito a ver, às vezes, Paulo, que a gente chama na programação neurolinguística do mapa, né? É um modelo mental. Né? Então, cada um tem um modelo mental. Eu tenho um modelo mental que é fruto das minhas experiências, das minhas crenças, das minhas vivências, da minha educação. Isso forma o óculos com que eu vejo o mundo. Né? Ok. Esse modelo mental, esse óculos com que eu vejo o mundo, ele é o que eu tenho de mais seguro na minha vida. Porque ali eu conheço. Zona de conforto. Eu conheço. É a minha segurança. Eu sei, independente do que venha de você, eu sei o que pensar, qual é a reação, qual é o conceito que eu tenho sobre isso. Um líder que tem o modelo mental, o mindset fixo, que não busca expandir, não busca entender que o outro tem o seu próprio modelo e está tudo bem, porque cada um tem um modelo diferente de mundo, tem um mindset diferente,
ele não consegue ter esse espaço para que o outro traga, para que ele possa aprender. Entendeu? Ele só quer ensinar, muitas vezes, ou comandar por falta, eu repito, de segurança, por falta de autoconhecimento, por falta de deixar o outro, dentro do modelo de mundo dele, trazer as questões. Eu dou um exemplo muito interessante em relação a isso, que uma vez eu estava numa cidade em Minas, e eu estava no hotel e fui pedir um queijo quente. O senhor veio e trouxe para mim um prato de queijo derretido. E eu falei, Ai, sim. E o aham. pão, E o pão, ele você falou, só que pediu. pão? A senhora não pediu pão. Aí, ele estava Aham, certo. claro. É o queijo É. quente. Ele Não. derreteu o queijo e trouxe para Sob o mim. olhar dele, aquilo lá era... Sobre o olhar Ah, dele, sobre as experiências dele. ah, Então, muitas das questões vêm assim. Eu passo uma vida, muitas vezes, acreditando que o outro sabe daquilo que eu estou pensando, aquilo que eu entendo, quais são meus conceitos, né? E quero, muitas vezes, imprimir isso no outro. Olha, o outro tem o próprio modelo. Então, quando eu estou aberto ao outro, eu estou aberto a novas aprendizagens. Isso, claro, que vai vir, vai fazer com que eu cheque meu modelo. E um líder precisa estar sempre checando o próprio modelo mental. Porque muitas vezes o que eu fiz lá atrás funcionava lá atrás. para aquela situação, para aquele contexto. E todo dia nós temos contextos diferentes. Então, a flexibilidade é uma característica inerente ao líder. E se ele quer evoluir, ele precisa desenvolver a flexibilidade e a checagem sempre do modelo mental dele. Por isso, lidere na medida. E essa Exatamente. medida, ela não está pronta, né? É uma Não. medida, cada hora é uma medida. É Com contextual. cada pessoa é uma medida. É contextual. Né? Levar em conta o outro o tempo todo. Sim. Né? O momento do outro, inclusive, porque não é só a pessoa, de pessoa para pessoa, mas a mesma pessoa, em Sim. outro momento, ela está diferente. Em né? contexto da vida dela, no que está acontecendo, Exatamente. no tipo de projeto. Às vezes, eu tenho a mesma equipe de um determinado projeto, a equipe super funciona. Em outro projeto, ela desanda. E eu preciso entender, então, o que tem ali por trás? Quais são os motivos que desandou? Porque pode estar afetando uma crença, pode estar afetando uma habilidade que requer a mais e que a equipe não tenha. Então, não é acusar, é entender os contextos para que eu possa, enquanto líder, atuar sobre esse contexto. E, principalmente, Paulo, o que eu venho... normalmente, em janeiro, fevereiro, eu tiro para fazer uma reciclagem, né? Eu vou sempre a um camp de verão, onde vem várias pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, sempre atualizando nesse sentido a questão comportamental. E o que eu venho observando já há muitos anos tem a ver com a humanidade. Nós, seres humanos, precisamos voltar a ter mais humanidade. Humanidade no sentido de um líder que não conhece de gente, que não entende de gente, que não gosta de gente, não vai fazer uma boa liderança. Eu preciso estar cada vez mais entendido de pessoas, para que eu possa acionar nas pessoas o que elas têm de melhor, mesmo que elas não acreditem nela. Mas eu, enquanto líder, preciso ter esse olhar mais humano em relação às pessoas. E isso tem muito a ver com servir, né? Sim. O líder que não se dispõe a servir não serve para liderar. Não.
Então, Perfeito. acho que é muito por aí, né? O Muito. líder na verdade, é um líder, ele tem que ser como aquele que está disponível para servir o outro, né? Perfeito. E servir não tem nada a ver com escravizar-se, né? Escravizar-se, colocar-se, fazer o que o outro tem que fazer. Não Não, tem a ver com isso, não né? tem a ver com Porque isso. você serve, inclusive, quando você fala, fulano, eu gostaria que você fizesse isso e desse modo, vírgula. Se você tiver um modo melhor de fazer, pode fazer, Sim. né? É, Então, o líder, e aí tem muito a ver com independência e autoconfiança, mas tem muito a ver com a confiança que ele tem no preparo dos seus colaboradores, no preparo dos seus liderados. a confiança no outro, Confiança no na outro, capacidade do do outro. outro, de que o outro é capaz de fazer. Entendeu? E eu passo a confiar no outro quando eu confio em mim. Eu Entendeu? acho que é quase que impossível confiar no outro se eu não confio em mim, Sim, né? sim. Então, a autoconfiança ela é fundamental no processo de liderança, no processo de conseguir os resultados que você quer. E lidere você uma pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas. Aliás, eu estava conversando esses dias com um líder e ele me dizia o seguinte: eu lidero hoje na minha empresa 3 pessoas. Aliás, você já conhece, Jaclei Maifredo. E eu falei, me conta um pouco mais sobre isso. Eu falei, não, eu lidero só 3 pessoas. Mas eu sei o nome de todos os meus 80 funcionários. E ele circula lá na fábrica falando. Isso eu já vi, já Aham. presenciei. Né? Mas ele lidera a Fernanda no comercial, a Gisele no administrativo financeiro e o Zelber na produção. E através desses 3 líderes, ele chega aos demais, a todos os colaboradores. E eu fiz, já pela terceira vez, estou fazendo um trabalho para eles. E quando eu entrevisto os funcionários, eu faço entrevista individual com cada Aham. colaborador, eu peço para citar líderes que são referência para eles ali na empresa, ainda que não ocupe cargo de liderança. Uhum. Invariavelmente, o nome dele vem. Eu deixo à vontade. E eles falam de outros líderes, Aham. desses 3 que eu mencionei aqui, mas Aham. de pessoas que estão lá que não ocupam cargo nenhum, mas que têm a liderança. O exemplo que você deu do seu Eduardo, Exatamente. né? Exatamente. Que não precisa ter cargo para ocupar, para ser líder, né? Perfeito. Se lidera pelo respeito, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco, essa nossa conversa tá boa e o tempo vai passando, então cuidando aqui um pouco do tempo, que você falasse dos 3 tributos que você julga indispensáveis ao líder, que Tá, faz toda a diferença. E que você comentasse cada um deles. tá. Eu sei que são muitos É, atributos, né, eu necessários ao até. líder, né? Como é que Se nós você quiser vamos? falar mais de 3, também pode. É, Mas fique à vontade, Gisela. tá. Porque você que está aí nos assistindo e lidera ou pretende se tornar um líder, né, presta atenção. Pega papel e caneta e anota aí os atributos que a Gisela vai comentar aqui. Tá. Primeiro, eu quero voltar um pouquinho sobre falar dessa liderança servidora, né? Eu acho que um dos atributos é eu conseguir servir o outro. No sentido de servir não é dar a ele o que ele quer, mas o que ele precisa, É legal. né? Então, É. eu dou à minha equipe aquilo que ela precisa, mesmo que ela não entenda ainda que ela precise. Né? Por isso vem a autoconfiança e a independência do líder de tomar uma decisão, muitas vezes, em que os outros não conseguem enxergar ainda, mas que ele tem o olhar lá na frente. Né? O líder visionário, ele enxerga para além Sim, do. Legal. exatamente. E aí a equipe muitas vezes quer alguma coisa, mas não é isso que ela precisa. Então, a liderança servidora, nesse sentido, eu acho que é uma das questões muito importantes. Eu passei num cargo de liderança há um tempo e eu senti muito isso na pele, onde eu preparava treinadores e alguns eu já preparava para serem líderes, para serem mentores também, sem falar com eles.
né? Numa visão mais ampliada de que eles já tinham, né, capacidade de ir lá. Então, eu já trabalhava algumas coisas. E muitas vezes eles reclamavam e não queriam, porque aquilo tirava da zona de conforto. Mas eu, enquanto líder, eu falava com eles: vocês não entendem isso ainda. Um dia vocês vão entender. E, Paulo, muitos deles, anos depois, me Lembraram. lembraram disso e me ligaram falando. Legal. Entendeu? Mas eu precisei, naquele momento, ter muita independência e autoconfiança para poder dar a ele aquilo que ele quer, porque não foi agradável. E eu precisei bancar a situação. Então, acho que. Mas eu dei a ele naquele. Eu estava servindo a ele, mesmo que ele não soubesse ou não 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 quisesse. quisesse, não tinha essa percepção. Então, isso é um. Uma outra é eu aprender sobre pessoas. Se eu não conheço pessoas, o funcionamento delas, como que eu não estou disposto a ter uma relação genuína com o outro. E se eu não estou disposto a ter uma relação genuína com o outro, eu vou ser um líder é, é, de cargo só, né? De função. E função. De função. E não de desenvolvimento. De não de estar com a minha equipe e extrair o potencial dela, né? E eu acho que uma outra questão muito importante hoje em dia é o estado de presença. O que é o estado de presença? É isso aqui. Eu estar aqui com você, Todo inteiro. toda Todo inteiro. inteira com você, com a minha atenção voltada para você. E aí eu consigo. O que eu falo nesse momento quando eu estou em estado de presença? Olha, você é importante. Eu estou parando este tempo da minha vida para você. Então, tudo que você fala reverbera em mim. Tá? E aí eu tenho uma relação realmente construída aqui. Eu e você neste momento. Não ficar aqui pensando em outras coisas, com o celular na mão, com 300 atividades. Não. Então, esse estado de presença também permite que eu, líder, né, eu consiga enxergar as coisas, eu consiga estar desarmado e disponível para entender o que está vindo, né, da equipe, o que está vindo de um membro ou da equipe toda. Dessa disponibilidade interior, mental, emocional e de tempo. Interessante. Eu gero confiança no outro à medida que o outro percebe que eu estou disponível para ele naquele momento. Isso que você falou, né? Estou ali atento, é a escuta atenta, que nós já falamos aqui algumas vezes, né? A importância de o outro entender que você está ali todo inteiro à disposição dele, para ele, né? Servindo, né? E você falou uma coisa que é muito importante, né? Quem não gosta de lidar com pessoas não vai liderar, não está pronto. Né? E tem muita gente que fala que lidar com pessoas é um problema, que é difícil. Tal. Lidar com pessoas é desafiante. Sim, Isso sim, é muito desafiante. Né? Agora, o desafio é bom. Né? É um desafio que faz você crescer, né? Que faz você gerar resultados, né? Para você, para a pessoa, para o negócio, para a empresa, se você tem uma empresa. Né? Então, lidar com pessoas é desafiante, mas é bom demais. E, assim, eu passei por uma situação há pouco tempo que eu estava fazendo um trabalho, estava liderando esse trabalho. Era um trabalho novo para mim, para a equipe. Era a primeira vez que todo mundo ia fazer. Duas pessoas, nós éramos em 4, 2 pessoas. Nós tínhamos conhecimentos diferentes, né? Não era equalizado. 2 pessoas já tinham experimentado um pouco sobre aquilo que a gente ia fazer e 2 pessoas, nada. E deu muito problema. A gente sabia que poderia dar problema e a Lady Murphy foi fantástica e deu todos os problemas imagináveis e inimagináveis naquele momento. Bom, o que eu fiz? Eu dei um passo atrás. Eu me dissociei daquilo e falei, bom, eu preciso confiar porque eu tenho 3 pessoas aqui que têm capacidade que eu não duvido. E eu comecei o que eu preciso dar a elas nesse momento? Eu preciso dar segurança, porque a instabilidade é grande.
Então, eu passei a olhar cada uma e dar a cada uma aquilo que elas precisavam para se sentirem seguras. E, a partir dali, a gente começar a ter uma aceitação em relação ao que estava acontecendo, a ter rapidez para resolver, a ter criatividade para desenvolver aquilo. Foi fácil? Não. A vontade que eu tinha era de botar a mão na massa, era de falar, faz isso, faz aquilo, pegar as rédeas, mas eu falei, eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou botar tudo a perder. E assim nós fomos, né? Passamos uma semana trabalhando essas questões. Eu estava exausta, Paulo, exausta, mas eu não demonstrei isso, entendeu? E nós conseguimos, com isso, resolver as questões e fazer o que tinha que ser feito. Foi um aprendizado incrível, incrível. Para você e para elas. Para mim, enquanto líder, Uhum. né? De falar, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu me desgastava tanto achando que eu é que tinha competência de lidar com as questões? Não, eles têm competência. E para a equipe, no sentido de ter espaço para tomar as decisões. Porque, olha só, ao longo da minha vida, todos nós vamos acumulando experiências em diversas áreas, pessoal, profissional. Quando eu entendo que eu posso recorrer a isso, que eu tenho esse leque à disposição para resolver uma questão, entendeu? E que isso me é permitido, eu passo a ter mais confiança em mim. E foi essa saída que eu encontrei para que a gente solucionasse aquilo. Então, estado de presença, conhecer o outro, permitir o outro ser quem ele é, né? Servir o outro, dar a ele aquilo que ele precisa. E, naquele momento, o que eu fiz foi servir a cada um deles. Fui dando aquilo que eles precisavam. Tinha um que gostava mais de controle, eu dei o controle, entendeu? Um pouco mais de controle para ele. Eu fui ficando cada vez mais nos bastidores e eles trabalhando. Legal. E eles fazendo. Então, tem a ver com isso. Achei uma experiência muito fantástica nisso. Que legal. Vamos aos atributos, então, que você considera que fundamentais, indispensáveis aos líderes. Estado de presença. Estado de presença, que você mencionou agora, Isso, né? A importância. né? E aí, desse estado de presença, eu consigo escutar, eu consigo conversar, eu consigo entender. Conhecer sobre pessoas, né? Eu pedi para ela repetir, voltando, nominando cada um para você anotar aí. Né? Estado de presença. Conhecer pessoas, conhecer sobre comportamento, conhecer sobre pessoas para poder lidar com elas e servir. Servir. Lembrando que servir é dar ao outro aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. Porque se você dá o que ele quer, ele relaxa, né? Espera sempre, está sempre pedindo, né? Exatamente. E dar o que ele precisa é diferente, né? Precisa, inclusive, naquele momento. Né? Exatamente. E acreditar em pessoas é fundamental, porque toda pessoa, todo ser humano, ele pode muito mais do que ele acha que pode. Sim. Né? Então, um líder que desafia o outro a fazer mais do que ele pode é importante. E na sua fala anterior, me veio um outro exemplo que eu me recordei aqui. Eu tive livraria, né? Você sabe disso, há alguns anos, e durante 18 anos, livraria e papelaria lá em Petrópolis. E uma vez eu cometi, como líder, um grande erro, né? A questão da vulnerabilidade. Né? E eu só me dei conta depois, na semana seguinte, na verdade. Eu tinha um vendedor lá muito bom, Nilo Sérgio. Bom vendedor, excelente vendedor. E comunicativo e tal. E um dia eu resolvi colocá-lo como subgerente. Eu tinha o gerente, Luiz Geraldo, que estava soberbado, e eu resolvi colocar o Nilo Sérgio como subgerente, para cuidar mais da loja, e o Luiz Geraldo cuidaria mais das compras. E o Nilo Sérgio foi um grande erro, porque o Nilo Sérgio não estava preparado para liderar. Ele era um excelente vendedor. E eu não o preparei para liderar. Talvez se eu preparasse, colocasse para fazer curso, treinasse, né, pegasse outros lá para treiná-lo e tudo mais, teria feito. Não fez efeito. Por quê? Ele assumiu o cargo,
e achou que com cargo ele ia fazer uma baita diferença e tal, e começou a Aham. crescer em cima dos outros. E nessa época eu tinha 62 funcionários. Então ele tinha que lidar ali com vendedores, eram pelo menos uns 20 vendedores, né? Pelo menos com 20 ele lidava diretamente. E ele começou a crescer e tal. Uma semana depois eu percebi que eu tinha cometido um grande erro. Eu levei mais uma semana, conversei com ele e tal, mas não teve jeito. E aí eu pergunto, o que que eu tive que fazer? As pessoas invariavelmente acertam. O que que você acha que eu fiz? Você acha que eu voltaria ele para ser vendedor? Eu estaria rebaixando ele, né? Eu tive que demitir o Nilo Sérgio. Só que eu sabia que ele tinha muita vontade de montar um negócio. Aí eu chamei o Nilo Sérgio e falei, olha só, acho que está na hora de você montar o seu negócio. Você já me falou um tempo atrás que você gostaria de empreender, ter um próprio negócio e tal. Eu acho que o momento é esse. Você está aqui na empresa há X anos, eu não me lembro agora, mas eram muitos anos de empresa. Já mandei fazer as contas, você tem aqui um saldo bom para retirar. Com isso, você consegue montar mais um negócio, o seu negócio. E eu quero te dar um prêmio por esse tempo todo que você está conosco aqui, eu gosto muito de você e tal, vou te dar um prêmio. E dei na época a ele o equivalente hoje, sei lá, 10, 20 mil reais a mais. E ele saiu, montou, ele comprou um bar. Um tempo depois, quer dizer, uns 3 meses depois, ele voltou e falou, Paulo, eu não consigo trabalhar no bar, eu quero muito ter uma papelaria. E surgiu uma loja ao lado do bar. O que você acha de eu montar lá uma papelaria? Eu falei, maravilha, conta comigo. Era num bairro, né, de Petrópolis, a minha era no centro. Falei, problema nenhum, você tem todo o meu apoio, pode contar comigo e tal. Ele montou a papelaria e tá lá, vendeu o bar, está na papelaria Ah. até hoje. Né? Nossa, Eu que vendi a minha e bacana. tal, Ah, e ele até ele, a esposa, ah. e tá lá. Quer dizer, então eu cometi um erro, Aham. reconheci o erro, e aí tomei a atitude que deveria tomar. Eu poderia ter trazido ele para vendedor, talvez ele aceitasse, mas eu entendi que naquele momento, se eu trouxesse ele para vendedor de novo, seria um rebaixamento. Sim. Né? Então, eu levei em conta muito a questão da pessoa, do ser humano, aquilo que você Sim. está falando de Ah, humanidade. Né? Naquele momento. Ou eu poderia também simplesmente demitir e pronto. Eu olhei mais à frente, né? Então, naquele momento, eu me sentia assim, um líder que eu tinha que ser. Né? perfeito. Foi bem legal. Ô, Gisela, nós estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, o 9º episódio. Quero te agradecer imensamente as suas contribuições. O Lidere na Medida é assim, a gente vai, em cada episódio, entendendo como é que eu posso fazer para melhorar o meu processo de liderança, né? Sim. Cada um. E você que está aí nos acompanhando, eu peço que você ajude a divulgar, porque um podcast desse pode contribuir com algumas pessoas que você conhece, assim como possivelmente contribui com você. E eu quero agora, nesse momento, que você apresentasse aí as suas redes, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, Gisela. Ok. Paulo, eu quero te agradecer pelo convite, pela confiança, por esse bate-papo. É sempre muito bom essa troca, né? Entender e pelo seu projeto. Um projeto muito bacana. E aí, pessoal, segue aí, né? E compartilhe, porque são coisas muito bacanas que acrescentam muito. Então, parabéns, Paulo, tá? Bem, pode me achar no Instagram, Gisela Brumana, tá? No site da minha empresa, a BPM Consulting. Se você colocar BPM Consultoria, BPM Consult, a gente tem um site também, que tem alguns projetos lá, e pelo Instagram, tá Instagram, bom? você falou? Instagram? Gisela Brumana. Repete, obrigado. Gisela Brumana e o Instagram também da BPM Consulting. Maravilha. Então, novamente, muito obrigado também pela Obrigada. sua companhia, por estar aqui conosco, compartilhando aí os seus conhecimentos. E quero pedir a você também que nos siga pelas mídias sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe esse episódio do Lidere na Medida. E você pode mandar também sugestões de outros temas que você quer que nós abordemos aqui, com esse foco, lidere na medida. Pode mandar no nosso WhatsApp, que você tem lá no nosso Instagram, que você já sabe, @paulo.roberto.lisboa, e no canal do YouTube. Tá? Um grande abraço e até a próxima.